Responda-me quando clamo. Ó Deus da minha justiça, na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo a Ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmo de número 4. É muito importante e é muito interessante quando a gente olha para salmos como esse, a gente lê desta forma, como uma poesia, porque ele realmente é assim, uma canção. Nós estamos falando de um livro poético. Salmos normalmente foram escritos por situações vivenciadas, ou por angústias, ou por momentos difíceis, dos quais o Senhor livrou o seu povo. A gente está diante de um salmo que retrata muito bem isso. E hoje eu queria falar com você sobre isso, confiando em Deus no dia da angústia. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu quero nesta noite colocar as nossas vidas em Tuas mãos. E eu venho clamar a Ti que com o Teu Santo Espírito, o Senhor, ó Deus, fale conosco através dessa reflexão e que, ó Deus, através desta leitura deste salmo, a gente possa confiar mais em Ti, certos de que o Senhor nos ajuda no meio da angústia e que nós não precisamos temer o mal. Colocamos as nossas vidas em Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Este é um salmo de Davi. É inevitável perceber que este salmo está tratando de uma situação difícil, angustiante, vivenciada pelo próprio Davi. Este salmo foi escrito logo depois de Davi ter fugido de Jerusalém, quando Absalão, seu filho, tentou tomar o seu trono. Ele então foge para um lugar chamado Manaim e ali, junto dos seus líderes, junto dos seus companheiros, ele vai ficar por um período até que ele consegue retomar o trono novamente, porque assim é que Deus faz com Davi. Enquanto isso, Davi escreve no mínimo o Salmo 3 e o número 4, talvez até o número 5, mas o número 3 e o número 4 é fato que foram escritos por Davi nesse período. E para a nossa reflexão de hoje, eu trouxe esse Salmo número 4, por quê? Porque é impressionante como que Davi conseguia transformar sua aflição em cântico para a glória de Deus. Creio que nós temos algumas coisas a aprender aqui com Davi e com o seu cântico. De alguma forma também passamos por momentos de angústia. Vez por outra estamos aflitos, sem saber muito o que fazer, em situações das quais a gente sequer encontra ou vislumbra uma saída. Sem falar no momento atual da história que vivemos, nessa pandemia, que simplesmente chegou e amedrontou praticamente todos os países. Como agir em dias como esse? Como agir em dias de angústia? Davi nos instrui
Davi nos ensina através de uma canção como nós devemos agir nos dias de angústia. E eu queria compartilhar com você então essa reflexão. Primeira coisa que nós devemos fazer está no versículo 1. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Primeiro passo que nós precisamos tomar em dias e momentos de angústia é voltar-se para Deus em oração humilde e contrita. Davi usa um termo hebraico que é o primeiro termo aí do versículo 1, ou é ouve na sua versão, ou responde-me. Mas dentre esses dois termos, ou mais termos que talvez sejam aí o primeiro do seu versículo, está um termo hebraico do original que traz uma ideia de um clamor ardente e aflito. Sabe quando alguém pede socorro? Sabe quando alguém pede ajuda de forma aflita? É disso que Davi está falando. O termo que ele usa demonstra e nos traz entender, nos faz entender que na verdade ele estava aflito, clamando a Deus. Era o rei de Israel clamando ardentemente ao Deus dos céus. O termo angústia do hebraico refere-se a uma saída, a uma situação sem saída. Você já se sentiu assim? Numa situação sem saída? Você já se sentiu assim? Numa situação em que você estava tão aflito que você tinha vontade de gritar pedindo socorro? Porque você estava completamente perdido, sem saber o que fazer. Ou talvez você esteja assim agora. Este salmo, querido, relata exatamente isso. Um momento no qual Davi se encontrava assim, sem saber o que fazer, aflito, angustiado diante de tudo que ele vivia. E ele então clamou. Ele foi a Deus em oração contrita e humilde, pedindo misericórdia. É interessante olhar para o versículo 1 e perceber que, na verdade, Davi sabia que não merecia nenhuma ajuda de Deus. Não merecia. Tanto que ele diz, ele clama por misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. O pedido humilde de Davi era, Senhor, ouve o meu clamor ardente e aflito, do qual eu estou numa situação sem saída, e eu sei que não mereço a tua resposta, tampouco a sua ajuda, mas tenha misericórdia de mim. Você já fez uma oração assim? Porque é desse tipo de oração que esse salmo trata. Não uma oração do tipo, Senhor, o Senhor pode me dar aquilo? Senhor, eu sei que eu estou fazendo por onde, eu estou sendo um cristão tão obediente. Ah, Senhor, eu estou indo, olha, eu estou assistindo todas as lives da igreja. Olha, Senhor, eu estou acompanhando tudo, o Senhor pode me dar isso? Olha, o Senhor está vendo como é que eu estou sendo um bom filho? Não se trata disso. Nunca seremos bons filhos da forma como Deus realmente merece. Mas como Davi, devemos clamar de forma humilde e contrita, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque estou numa situação sem saída, não sei o que fazer, estou aflito e angustiado, mas eu sei que o Senhor pode me tirar dessa situação, assim como o Senhor já fez outras vezes. Por amor ao teu nome e para a tua glória, eu confio no Senhor. O segundo passo está nos versículos 2 e 3, que diz assim, Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Segundo passo, nunca opte pelo lado mais fácil da mentira e da vaidade. Quando a gente está aflito, angustiado, quando a gente está em momentos difíceis, de vez por outra surgem oportunidades das quais se parecem soluções fáceis. Porém, muitas dessas soluções são baseadas na mentira e na vaidade. Davi está falando àqueles que ficaram ao lado de Absalão, que escolheram acreditar nas suas mentiras e
verteram suas vidas em prol de uma mentira, de uma vaidade. Infelizmente, queridos, em momentos de angústia e desespero, muitas vezes optamos por acreditar em mentiras e desejamos trilhar os caminhos mais fáceis. Os inimigos de Davi escolheram acreditar na mentira, motivados pela sua vaidade. Porém, Davi deixa claro que o Senhor distingue para si o piedoso. Quando estamos aflitos e com dificuldades, temos a tendência de acreditar em qualquer coisa. Porém, nós precisamos estar atentos àquilo que a palavra diz. Porque o nosso coração quer tomar as rédeas e nos guiar pela vaidade, mas o coração é enganoso. Querido irmão, em momentos de angústia, em momentos de dificuldade, de dor, não procure o caminho mais fácil. Porque Jesus nunca nos iludiu e Ele sempre nos disse que a porta é estreita e o caminho é apertado. Não é fácil, mas vale a pena. A segunda coisa, então, que a gente aprende aqui é que nós não devemos optar pelo lado da mentira e da vaidade. A terceira lição que eu aprendo está no versículo 4 e 5, que diz assim: tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereça o sacrifício de justiça e confie no Senhor. A terceira lição, o terceiro passo é: tenha um momento de reflexão, arrependimento e consagração. Chegou a hora, querido, de nós podermos colocar o nosso coração no lugar, colocar a nossa mente no lugar e termos então essa oportunidade de refletir na nossa vida. Sabe por quê? Porque também é em momentos de angústia, em momentos de dificuldade, que nós tendemos também a colocar as coisas no lugar e a pensar então em como solucionar as coisas de acordo com a verdade. Davi então nos encoraja a alguns passos dentro dele. Não pequem, é o primeiro passo. A ira pecaminosa produz palavras e atos pecaminosos. Ao refletir, decida não pecar, decida não escolher o caminho do pecado. Segundo, consultem o coração. É fácil apontar o dedo para o outro, enxergar o pecado no outro. É fácil julgar o outro. Mas o que Davi está falando aqui é o seguinte: olhe para você, olhe para dentro de si, olhe para o seu coração, veja o que está errado, conserte. Terceiro, descansem. Ao olhar para o nosso coração, poderíamos ficar inquietos ao descobrir tantas mazelas, mas a confissão de pecados nos leva a experimentar o perdão de Deus e, como resultado, descansamos no Senhor. Então, terceiro passo, descanse, sossegue o seu coração. 4, consagre a sua vida. Oferecer sacrifícios de justiça era uma forma de consagrar a vida ao Senhor. Ou seja, sacrifique o seu coração a Deus, consagre a sua vida a Ele, mesmo na hora da angústia. E 5, confie no Senhor. Absalão confiava nas suas estratégias e no seu exército, mas Davi confiava no Senhor. Não adianta depositar a sua esperança, a sua fé e a sua confiança em coisas e pessoas das quais podem se abalar. Mas nós confiamos no Deus eterno, Criador dos céus e da terra, aquele que é o nosso pilar. Ele é o nosso Deus. Confie no Senhor. Só Deus pode nos dar segurança eterna. 4 passo e último dessa reflexão é que nós devemos confiar no Senhor e que o nosso Deus seja a nossa alegria e satisfação. Veja como Davi termina o Salmo. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. 4 e último lugar, confie no Senhor
e que Deus seja a sua alegria e satisfação. A pergunta citada por Davi, que ele cita aqui, o que os outros e muitos dizem é: quem nos dará a conhecer o bem? Essa pergunta também pode significar: quem pode nos tirar de uma situação tão terrível? Era, na verdade, uma pergunta incrédula, duvidosa. O termo hebraico sugere uma questão de desânimo. Era como se ele dissesse assim: e quem vai poder nos tirar dessa situação terrível? Sabe? Quando a gente fala assim, cara, o que vai resolver isso? Acho que nunca vai ter solução. Sabe? Quando a gente já está tão desanimado, a gente fala assim, quem vai poder nos ajudar? Quem que vai resolver isso? Não tem mais jeito, acabou. Era mais ou menos desse tipo que as pessoas estavam pensando. E Davi então diz isso para eles: olha, levanta sobre nós o teu rosto, Senhor. Davi deixa claro que tudo que eles precisavam era de Deus. Esta frase é um trecho da bênção araônica, ou também chamada de bênção sacerdotal. Levanta sobre nós a luz do teu rosto, resplandeça o seu rosto sobre nós. Davi sabia que o Senhor estava olhando para eles e iria revelar a sua luz. O versículo 7 demonstra que Davi tinha mais prazer em Deus que nas coisas mais prazerosas e felizes que os israelitas podiam ter. Tanto que ele cita no versículo 7, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Sabe o que Davi está falando aqui? As duas coisas mais felizes para um israelita era o tempo da colheita que dava certo e uma festa de casamento. Ou seja, o que dava mais prazer para os israelitas era ter fartura de cereal e de vinho nas festas de casamento. Quando Davi está dizendo para eles e falando assim, olha, a alegria que o Senhor puseste no meu coração é maior que estas coisas, Davi está dizendo assim, olha, a satisfação e alegria que eu tenho em ti, Deus, supera em muito o prazer que eu teria nas coisas melhores desta vida. Ah, querido, se todos pensássemos assim, se todo cristão tivesse isso em mente, de que a alegria que temos em Cristo, em Deus, supera e excede em muito os melhores prazeres desta vida, seríamos completamente diferentes. Viveríamos uma vida completamente diferente. Sabe qual que é o problema? Abre aspas. Há muitos cristãos buscando satisfação de vida e sentido de vida em qualquer outra coisa, menos na palavra de Deus. Fecha aspas. Sabe o que eu vejo muitas vezes? A gente prega, a gente ensina, a gente aconselha, a gente mostra o caminho. E quando eu digo a gente, eu digo aqueles que estão levando o Evangelho a sério, buscando apontar a verdade. E a gente pega a Bíblia e mostra para a pessoa, é assim, é assim, é assim. Olha, Deus quer assim, assim, assim. A gente pega um livro, estuda um livro. A gente pega uma série, estuda uma série. Mostra para a pessoa o que é o sentido da vida. Mostra para a pessoa o que é o propósito da vida. Mostra para a pessoa o que é a família, o que significa casamento, o que significa ser um filho segundo o coração de Deus. A gente apresenta e mostra o que realmente traz alegria e felicidade nessa vida. E parece que as pessoas estão assim, viajando, não ouvem nada, e aí de repente surge do nada alguém que falou uma coisa e você começa a seguir aquela pessoa pela internet, começa a seguir aquele influencer, começa a seguir aquela pessoa que começa a lhe dar orientações segundo e pautadas a tua própria vida, e você começa a acreditar nisso tudo. Algumas dessas orientações são até boas, mas em algum ponto fogem do Evangelho, daquilo que o Senhor nos ensinou. Sabe o que eu vejo, querido? Eu vejo uma turma de crentes, ou que se dizem cristãos, que estão dentro da igreja,
mas que ainda não creem na verdade que essa igreja ensina. E aí, quando surge um Absalão, que aqui representa qualquer um que possa lhe dizer e ensinar qualquer coisa contrária à Bíblia, a gente olha para ele e acredita naquilo que ele diz. A gente muda a nossa vida a partir da perspectiva que aquele cara ou aquela pessoa disse. O que Davi está querendo nos ensinar aqui é que não há nada melhor nessa vida que servir a Deus, ainda que tudo esteja desabando. O que Davi está dizendo aqui é o seguinte: ele estava fugindo, irmãos. Ele era um fugitivo. Você pensa, era um rei fugindo do seu próprio filho, fugindo para não perder o seu trono, ou já perdendo o seu trono. Era um rei demonstrando para os seus seguidores que ele estava fragilizado, angustiado. E quando ele olha para isso tudo, ele ora ao Senhor, ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque estou numa situação sem saída, não sei o que fazer, e o meu clamor é ardente. E eu sei que eu devo olhar para o meu coração, arrepender dos meus pecados, confessar os meus pecados, reconhecer que nada sou e a glória pertence a Ti. Mas eu quero te dizer, Senhor, nesta hora, que nada nessa vida é mais importante que o Senhor, e que a alegria de estar com o Senhor excede qualquer outra alegria que o povo de Israel possa me dar. O que Davi está dizendo, querido, é o seguinte: olha, Senhor, a minha alegria está em fazer a Tua vontade, em Te seguir. É aquilo que a gente pode ler também em Neemias: a alegria do Senhor é a minha força. É por isso que ele pode dizer no versículo 8, que em paz me deito e logo no sono pego, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Em paz me deito. Não tem nada melhor que poder deitar no fim do dia e dormir em paz. A paz aqui é o termo hebraico chamado shalom, que você já deve ter ouvido por aí. Esse termo shalom, ele traz uma ideia muito além de uma isenção de conflitos ou ausência de conflitos, como normalmente interpreta a paz, a gente interpreta a paz. Mas essa paz, ela traz uma ideia de plenitude de vida. Presta atenção, que Davi está dizendo o seguinte: Senhor, em Ti eu tenho plenitude de vida. Eu me deito e eu durmo em paz, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Quando Deus é tudo que temos e nossa satisfação está nele, vivemos em plenitude de vida e nada, absolutamente nada, pode tirar a nossa paz. Aqui percebemos que a paz que Deus deu a Davi era maior que a sua angústia. Está angustiado? Não sabe o que fazer? Volte-se para Deus em oração humilde e contrita. Nunca opte pelo lado mais fácil da mentira e da vaidade. O caminho é estreito, é apertado. Tenha um momento de reflexão, arrependimento, consagração e confissão de pecados. E por fim, confie no Senhor e saiba que Deus é a sua alegria, Deus é a sua satisfação. Nada nesse mundo pode nos tirar a plenitude de vida que temos em Deus. Amém. Pai, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos e pedimos a Ti que nos ajude, pois em muitos momentos vivemos angustiados, aflitos, entristecidos, sem saber para onde ir. Mas olhando para o Salmo 4, a gente percebe a Tua glória e vê como Davi, ao escrever esse salmo, esse cântico, nos ensina a confiar plenamente no Senhor no tempo da angústia. Porque sabemos que o Senhor é a nossa plenitude de vida. Por isso, entregamos nossas vidas a Ti e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que essa reflexão tenha encontrado um lugar especial no seu coração e até a próxima. Nos veremos em breve. Até mais. Tchau, tchau.